Cansaço. Essa talvez seja uma das palavras mais faladas na nossa geração. Tô cansado, não aguento mais, preciso descansar. De fato, existe toda uma literatura falando sobre a sociedade do cansaço, a ideia de que todos nós estamos num ambiente onde, no fim das contas, o que sobra é, como diz a Bíblia, canseira e enfado. Só que Deus nos chama a um caminho diferente. A um caminho de descanso, mas também a um caminho de serviço em meio ao cansaço, apesar do cansaço e para combater o cansaço. É sobre isso que a gente vai ver no vídeo de hoje da nossa série Escolha Viver, cujo objetivo é ajudar você a crescer e se desenvolver em Cristo. Lembrando que o nosso foco é, sabendo que Deus nos ama e que Deus deseja que nós avancemos e estejamos mais próximos dele, nós precisamos tomar algumas decisões. Algumas atitudes acerca disso. E uma delas é escolher descansar em Cristo e escolher servir em meio ao cansaço. Para isso, eu vou utilizar um texto muito conhecido dos cristãos que fala acerca da multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao verso 44. O texto basicamente conta a história de Jesus e dos seus discípulos. Eles estavam no barco, eles estavam vindo de um ambiente complexo e o povo chama Jesus e o chama para que ele possa ministrar, abençoar. E aí vem um momento que assim, o que a gente faz com o povo? E Jesus pensa, eu vou servir esse povo. E ele usa os apóstolos, ele usa os discípulos, ele usa aqueles que estavam próximos dele. E Deus trata do coração dos discípulos e abençoa o povo, apesar do cansaço. O texto nos mostra a primeira coisa que Jesus sabe do nosso cansaço. Ele sabe das nossas atribulações, ele sabe das situações complexas que passamos. O texto vai dizer, Marcos capítulo 6, verso 30, que os apóstolos estavam voltando da presença de Jesus. Jesus tinha lhe dado uma missão aos apóstolos e Jesus diz para eles no verso 31, veio repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tiveram tempo nem para comer, porque eram muitos os que iam e vinham. Jesus sabe que os seus discípulos precisavam de descanso. Da mesma maneira como Jesus sabe que você e eu precisamos de momentos de descanso também. Jesus sabe das nossas situações complexas. Jesus sabe que muitas vezes temos que lidar com situações difíceis, emocionalmente desgastantes, problemas de saúde, problemas familiares, problemas relacionais. Jesus sabe do seu esgotamento, do seu cansaço. Mas Jesus também sabe que não é só você que passa por dor, dificuldades e sofrimentos. Porque entre o verso 32 ele vai dizer o seguinte, olha, começaram a vir muitas pessoas e foram para lá e para cá e todas as cidades e chegaram ante deles. E o verso 34 vai dizer que Jesus teve compaixão por uma grande multidão, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Você e eu passamos por momentos difíceis, mas não apenas você e eu. Todos nós passamos por momentos complicados. Alguns passam por momentos mais difíceis do que nós, se nós analisarmos a olhos humanos. E Deus nos chama a lembrarmos disso. Sim, estamos cansados. Mas sim, às vezes precisamos lembrar dos outros. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. E Jesus sabe disso também. E Ele quer que nós também saibamos disso. Uma terceira coisa que Ele nos mostra é que Jesus tem compaixão e misericórdia de todo mundo. E por isso Ele nos chama a servir, ainda que num momento não confortável para nós. Verso 35, verso 36, o texto vai dizer que uma vez que Jesus viu a grande multidão, teve compaixão dela, Ele chega para os discípulos, e os discípulos pensam, gente, o que a gente faz com esse povo? Libera o povo. Jesus diz, olha, vamos alimentar a eles. Jesus sabe que você e eu, às vezes, não queremos fazer isso.
Mas Ele nos chama a avançar e abençoar outras pessoas. Porque a nossa tentação é essa. A nossa tentação é pensar apenas em nós mesmos. A nossa tentação é apenas olhar para as nossas dores, as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as nossas doenças, as nossas dificuldades. Mas Jesus diz, olha, eu estou vendo as suas dificuldades. Mas olha também para aquele outro que também precisa. Precisa de salvação. Precisa de uma restauração. Ele nos chama a participar dessa missão de salvação e restauração junto com Ele. Mesmo num ambiente não confortável. E Ele nos chama e insiste para que a gente sirva e ajude, apesar do cansaço. Você já deve ter experimentado isso. Na sua família, na sua igreja, no seu local de trabalho. É um cansado ajudando o outro cansado e dizendo, vamos em frente. E como é que Jesus faz isso? Jesus faz isso da seguinte forma. Primeiro, Ele nos mostra a realidade e nos chama a um desafio. Depois, Ele nos chama a agir em meio ao desafio. E Ele faz isso de uma forma muito interessante aqui com os discípulos dele. Ele diz para o povo, para os discípulos, alimentem o povo. E os discípulos dizem, Jesus, não tem como, é muito caro, a gente não tem esse dinheiro, a gente não sabe o que fazer. E aí Jesus chega para esses discípulos, verso 37, diz assim, deem vocês mesmos de comer. E eles perguntam, mas onde é que a gente vai arranjar 200 denários de pão? Ou seja, é muito dinheiro, Jesus. E aí Jesus diz o seguinte, quantos pães vocês têm? O que vocês têm na mão agora? E esse é o primeiro ponto. Em meio à sua circunstância, ao seu cansaço, seus momentos complicados, às vezes Deus te chama a servir e abençoar a sua família, sua igreja, a perseverar em ajudar aqueles que precisam. E Ele vai fazer essa pergunta para você e para mim. O que você tem na mão? E esse é o primeiro ponto. Fazer o que Jesus disser para a gente fazer. E a segunda é, o que você tem na mão? Porque às vezes a gente não pode fazer tudo. E não pode fazer tudo mesmo. Não tem como. A gente não tem braço, não tem dinheiro. É verdade, Deus sabe. Mas o fato da gente não poder fazer tudo não quer dizer que às vezes a gente não possa fazer alguma coisa. Às vezes a gente pode fazer pouco. Mas a gente pode fazer. Esse que Jesus faz no verso de número 38. Ele pergunta, vem, o que vocês têm aí? Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. E eles vão se informar e dizem, a gente tem 5 pães e 2 peixes. É o que a gente tem, Jesus. E é o que eles verdadeiramente tinham. E às vezes Jesus faz essa pergunta para a gente no âmbito da nossa família, no âmbito das nossas relações. O que você pode fazer? O que você tem nas mãos? Às vezes a gente não diz que tem o que tem. Às vezes a gente meio que diz que tem menos, quando na verdade a gente tem mais. A gente podia fazer um pouquinho mais, mas a gente escolhe fazer menos. E Jesus diz, não. O que você tem na mão? Poxa, eu posso orar. Eu posso contribuir financeiramente, eu posso contribuir com serviço, eu posso contribuir com compartilhar o conhecimento. O que Jesus disser para você fazer, faça com aquilo que você tem de verdade. Porque, sabe, você e eu temos um mau hábito. A gente normalmente tende a ser generoso com aquilo que a gente não tem. Você já deve ter visto pessoas que falam assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu ajudaria os pobres. Se eu ficasse rico, eu serviria as pessoas, eu daria dinheiro para caridade, eu cuidaria das pessoas, eu abençoaria a minha família, eu daria o dízimo na minha igreja, eu usaria meu tempo livre. Mas elas não fazem com o que tenha hoje. E isso é o ponto. Se você não faz hoje com os recursos que você tem, quando você tiver mais, você provavelmente não fará.
Porque você vai encontrar uma boa justificativa para não fazer. O que você tem na mão para fazer hoje? Se Deus disse para você fazer, faça. Isso é desafiador, mas é o que Deus nos chama a fazer. Então, quando você estiver passando por um momento não tão simples, né? Um momento de cansaço, um momento de dificuldade, faça o que Jesus mandava você fazer. Faça com que o que você pode fazer e entregue para Cristo o que você verdadeiramente pode fazer. E aí, faça o que Jesus mandava você fazer. Porque é o que o verso 39 vai falar. Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês vão lá, assenta o grupo na relva, e eles fizeram isso. Porque eles devem pensar assim, gente, mas o que Jesus vai fazer? Bom, Jesus mandou o povo sentar na relva, organizar em grupos. E se eu posso fazer, então eu faço isso. E aí é deixar que Deus faça a sua obra, a obra dele. O texto vai dizer, versos de número 39 e 40, que Jesus pegou os pães, ergueu os olhos para os céus, abençoou, deu graças, partiu os pães e deu aos discípulos. E o milagre ocorreu. E eles foram dando pão e o pão não acabava. Eles foram dando peixe e o peixe não acabava. E o texto vai dizer, versos de número 40 e 42, 40 a 42, que todos ali comeram e se saciaram. E depois, ainda sobraram 12 cestos, cheios de pão e peixe. E esses cestos abençoaram depois os discípulos, porque quantos discípulos nós tínhamos? 12. Porque Deus supre as nossas necessidades. Quando a gente escolhe servir ao Senhor, apesar do nosso contexto, nós somos instrumentos de Deus para abençoar outros. Nós não temos ideia daquilo que Deus pode fazer quando a gente se disponibiliza por Ele. E quando eu digo isso, eu estou falando de uma dimensão que nós não conseguimos detectar. Porque nós não sabemos o impacto daquilo que fazemos. Porque quem faz e dá o poder e faz a mudança é o Senhor, não nós. Mas quando a gente escolhe servir, nós vemos os milagres de Deus nas nossas vidas e nas vidas dos outros. Nós percebemos que é a mão de Deus que está mudando tudo. Isso nos encoraja na nossa fé. E nós recebemos auxílio, recebemos provisão e recebemos cuidado do Senhor, porque o Senhor deu a esses discípulos a provisão que eles precisavam. Jesus deu a esses discípulos o alimento que eles precisavam. Porque quem faz o milagre é o Senhor. Meu pai tem uma frase que ele gosta de falar, né? Que a obra é de Deus, mas a mão de obra é nossa. Uma outra frase que a gente ouve é assim, que Deus que faz a obra. Deus opera, mas o homem coopera. E é isso mesmo. Deus nos chama a agir, é Ele que faz a obra, é Ele que faz crescer, é Ele que faz apresentar, mas Ele escolheu que nós pudéssemos ser instrumentos na mão dEle. Instrumentos do Senhor para abençoar a vida de outros, apesar do nosso contexto, que muitas vezes é de cansaço, de estresse, das muitas responsabilidades que você e eu temos na vida. Deus chama você e a mim a fazer duas coisas. Primeiro, se Deus mandar você ir adiante, vá adiante. Apesar do seu cansaço, da sua circunstância difícil, de um contexto que não é favorável. Porque veja, se você esperar para que as coisas fiquem tranquilas na sua vida, você nunca fará nada. Nunca. Porque, se você pensar que você é muito novo para fazer as coisas, uma hora o seu tempo vai passar e talvez você não tenha mais a saúde, a energia e o tempo disponíveis.
Se você disser assim, eu tenho muita idade, sou muito idoso para fazer as coisas. O tempo vai passar, você vai ficar mais idoso e não vai ter feito as coisas. Mas eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho mulher, eu tenho compromissos. Verdade? Mas você não vai deixar de ter os compromissos se você não fizer. A diferença é que, se você escolher servir ao Senhor, o Senhor irá prover na sua vida. O Senhor irá cuidar de você. E aqui é importante, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você tem que negligenciar, isso é importante. Não é negligenciar as suas responsabilidades. Porque tem isso também, às vezes tem muita gente que negligencia suas responsabilidades como pai, como filho, como marido, como esposa, como mãe, como profissional, e é em detrimento de um serviço a Deus. Você serve a Deus também servindo como pai, como filho, como marido, como esposa, como profissional. Servindo, abençoando outras pessoas. Mas quando você escolhe servir ao Senhor, o Senhor, Ele mesmo, te dá provisão. Ele mesmo te auxilia. Ele mesmo cuida de você. E é importante lembrar, Deus sabe a sua realidade. Deus sabe o quanto você pode e o quanto você não pode. Deus sabe até onde você pode ir e até onde você não pode ir. O problema é que muitas vezes nós não sabemos esse valor e passamos do limite, nos sobrecarregamos. Ou nós utilizamos esse discurso e acabamos não fazendo o que deveríamos fazer. Então hoje eu queria pedir a você que você escolhesse servir ao Senhor, apesar da sua realidade. Deus sabe da sua realidade, mudanças precisam ser feitas, alterações, gestão da vida, do tempo, da hora, mas Deus vai estar do seu lado. Crendo que o Senhor, Ele mesmo trará a você descanso. Ele mesmo trará a você o cuidado. Ele mesmo trará provisão para você. E Ele vai te fazer descansar. Ele vai te fazer recarregar as energias. Ele vai te dar oportunidades de estar mais próximo dele, descansar. E Ele faz isso para o seu bem, para que você continue sendo um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Então, quero convidar você a fazer isso. Pense aí, o que é que Deus tem pedido para você fazer na sua família, na sua casa, com seus amigos, no seu trabalho, na sua igreja, e que você não tem feito. Entregue para Ele e deixe Ele fazer um milagre na sua vida e na vida daqueles que estão próximos de você. Deus te abençoe, que Deus guarde sua vida e que você possa servir ao Senhor, apesar do cansaço, apesar do contexto, sabendo que é o Senhor que cuida de você, que te dá provisão e que te permitirá ser um instrumento de bênção e de milagres na vida de outras pessoas e também na sua vida e na vida da sua família. Que Jesus te abençoe.